tendo acrescentado a nós pessoas muito estratégicas. Pessoas que eu vejo mesmo que é Deus mobilizando e movimentando por aquilo que nós temos como igreja para cumprir propósito e tudo mais. Lá em Odivelas, por exemplo, coisa que eu não imaginava, pensei que os nossos presbíteros iriam se esfolar até o último, porque a maioria deles estão envolvidos com louvor para fazer louvor do outro lado. Veio uma família que é uma banda. Olha que bênção! Tremendo isso. E aí nós temos orado para Deus nos dar uma base aqui desse lado e tal. E Deus, essa semana eu conversei aqui já com uma família que, na minha conversa, olha, Deus, o Senhor é bom mesmo. Porque eles falam, a gente quer ser membro aqui, pastor, e eu fico segurando, né? Vocês me conhecem. Glória a Deus mesmo, né? Pela vida aí do Arthur, da Luísa, mais uma Luísa aí para a nossa coleção, né? Glória a Deus. E pelas filhas, que são adolescentes, mas pessoas muito animadas, irmãos. Muito mesmo de Deus para contribuir para aquilo que a gente está fazendo agora aqui em Almada, amém? Não é só o de Velas que é abençoado, viu? Você fica tranquilo. Você vê que lindo isso que Deus está fazendo? É muito rápido. E nessa velocidade que Deus está trabalhando, nós precisamos entender os momentos que nós estamos a viver e também qual deve ser a nossa ação. E a palavra que Deus colocou no meu coração para eu ministrar você hoje aqui tem a ver com a nossa declaração de independência. Se você quiser até apontar aí, pode apontar. Tá vendo? Declaração de independência. É a nossa declaração de independência. Você já ouviu, já estudou, já leu alguma coisa sobre esse assunto de independência? De declarações de independência? Ou não? Já viu? Talvez há muitos anos atrás, na escola, né, a gente aprende, porque muitos de nós passamos por países que tiveram que proclamar a sua independência. Eu peguei aqui só 2 factos históricos importantes. Um, porque temos aqui irmãos brasileiros, né? Então, posso aqui usar a expressão aqui, a Declaração de Independência do Brasil, ou o Movimento de Independência do Brasil. Você sabe quando é que foi? Brasileiro? De quando? 7 de setembro. De? 7 de setembro. 7 de setembro, quando? 1822. Ok? Brasil foi descoberto em 1500 pelos portugueses, 1822, depois vem a Declaração da Independência. Conhece a história? Vamos contar para os portugueses como é que a gente passou a perna neles. Brasil, colônia portuguesa, certo? Então eles mandavam sempre uma família imperial para estar lá, tomando conta desta colônia. Estava lá Dom Pedro, conhecido como Dom Pedro I para nós brasileiros, porque ele é conhecido por outro nome, tá? Ele é outro número aí. Mas para nós, Dom Pedro I. Chega num determinado momento, eles começam a perceber que é importante a independência do Brasil. Então, o reino de Portugal convoca Dom Pedro I, falando para ele que ele tinha que voltar para cá, se calhar já estavam a suspeitar das coisas, e ele então declara que não vai voltar, que ele vai permanecer lá porque o Brasil está num processo de independência. E nesse processo de independência então começam as batalhas, começam as lutas, não só de guerra humana, mas principalmente de guerra política. Uma guerra governamental, uma guerra de reinos. Portugal não quer perder a sua colônia. Está percebendo? É importante, paga-se tributos, ganha-se recursos, né? Traz status. Veja bem, nós temos colônia espalhada em todo lado, certo? Resultado, ocorre então a independência. Para quem não sabe, o grito de independência aconteceu na cidade mais bela do Brasil, que é São Paulo, às margens do rio Ipiranga, onde eu morei ali por detrás. Quem conhece, morei ali atrás das margens do Ipiranga, tem lá o palácio, onde ele dá um grito de independência, que é... Qual é o grito? Independência ou morte. E assim ocorre então a independência do Brasil. Ou seja, o Brasil se torna agora uma nação independente, já não é colônia, agora tem que se organizar. É interessante nós avaliarmos o seguinte, que ela agora precisa se organizar para andar. Antes era colônia, dependia de verba da colônia, dependia da estrutura governamental, da regência daquilo que não é a colônia, mas quem
toma conta ou quem domina a colônia, mas agora não, somos independentes. Isso aconteceu, irmãos. Angola, Cabo Verde, né? Ou seja, muitas nações hoje que nós conhecemos em África também eram colônias portuguesas, e um dia, com guerra, sem guerra, mas muita questão política, entra pelo conflito em que as pessoas se afirmam e falam: nós queremos a nossa independência. Nós queremos a nossa independência. Nós queremos começar a caminhar segundo aquilo que nós acreditamos que devemos ser. Tremendo isso. Às vezes a gente não para avaliar um pouco a questão física da independência, nem histórica, e acabamos não entendendo questões espirituais que precisam acontecer se nós queremos viver verdadeiramente o reino de Deus. Porque toda independência foi uma batalha de 2 reinos. Toda independência foi uma batalha de reinos. Reinos que estavam muitas vezes subjugados a outros reinos, e esses subjugados entenderam que queriam ser independentes e viver ao estilo de vida que eles acreditavam ser melhor para eles. Ter a sua própria constituição, ter as suas próprias leis, as suas próprias regras. Aconteceu com os Estados Unidos também. Pronto, eu como não nasci lá. Qual é a data da independência dos Estados Unidos? Você sabe? 4 de julho, famosíssima. Os Estados Unidos inteiro para festejar o 4 de julho, igual o Brasil para festejar 7 de setembro. 4 de julho de 1776 ocorre a independência. Olha a principal frase que Thomas Jefferson coloca para compor o documento, o projeto original do documento que seria apresentado à Grã-Bretanha, para dizer: nós queremos ser independentes. Ele diz assim: consideramos estas verdades como autoevidentes, que todos os homens são criados iguais, que são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre eles são vida, liberdade e busca da felicidade. Isso aqui é o que os Estados Unidos buscam desde essa altura, irmãos. Seres humanos sendo tratados de forma igual, aonde eles entendem que são, dotados pelo Criador de direitos inalienáveis, e esses direitos vão dar a eles vida, liberdade e busca de felicidade. E o que é tremendo nisso tudo é que eles também batalharam por esta guerra, porque a Grã-Bretanha, por gastar muito em guerras para permanecer, manter o seu território e outras coisas que eles tinham para fazer, gastaram muito dinheiro com guerra e queriam então tirar das suas colônias agora o que era necessário para se recompor. Então os Estados Unidos, 13 estados confederados, falaram assim: não, aqui acabou. Nós queremos ser independentes. Aqui você não pode tirar mais nada. O que é nosso vai ser nosso, e nós vamos nos organizar. Nós vamos nos estruturar para viver o estilo de vida que nós acreditamos ser o melhor para nós. Ou seja, todas as vezes que uma nação entende que há um estilo de vida melhor, todas as vezes que uma nação percebe, um povo percebe que há uma forma de viver melhor, eles dão então, melhor do que o que eles estão vivendo, debaixo do jugo de um reino, eles então dão o grito de independência. Eles falam: independência, nem que seja a minha morte, mas eu quero independência. Eu tenho direitos que o Criador me deu para ter vida, felicidade, para que a gente possa se constituir como a gente crê que é o bom para nós. Todas as vezes que um reino está se sentindo subjugado pelo outro, então ele dá um passo à frente e diz: independência, eu quero declarar aqui a minha independência. Por que eu estou te contando esses fatos históricos? Porque nós precisamos compreender algumas coisas sobre os fatos espirituais. Nós nascemos neste mundo, crescemos neste mundo. Mundo este ao qual a palavra de Deus nos deixa muito bem claro que tem um domínio, está debaixo de um jugo, está debaixo de uma opressão.
A palavra de Deus deixa muito bem claro para nós, irmãos, que este mundo que foi criado pelo Pai, dado aos homens para ser governado, administrado e roubado de Satanás. Satanás usou de meios ilícitos, ele tira das mãos do homem, e então ele começa a subjugar todo o mundo. Por isso que o próprio Jesus fez a afirmação, que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. O mundo que você vive. Não, fala isso para a pessoa que está sendo. Olha para ela com cara de espanto. Fala para ela assim: sabia que o mundo que você vive, ele jaz no maligno? Você sabe o que significa a expressão jaz? J-A-Z. Sabe o que significa isso? Ela vem da expressão, vem da palavra jazigo, aonde nós enterramos os mortos. Ou seja, nós estamos falando de que o mundo está debaixo ou subjugado à opressão, ao domínio e às estratégias do maligno. O próprio Jesus que afirmou isso, irmãos. O mundo jaz no maligno. E aí então, o que é necessário ser feito? Cada homem, cada mulher, cada família, cada cidade precisa entender que já não é bom o estilo de vida que este reino satânico, maligno, opressor de Satanás está propondo para nós. Já não queremos mais viver assim, por isso precisamos dar o nosso grito de independência. Precisamos sair desse jogo, precisamos declarar: eu quero um estilo de vida, talvez até como Thomas Jefferson declarou nos Estados Unidos, um estilo de vida para a nossa nação que nos traz vida e felicidade. Eu não quero estar debaixo do jugo do maligno. Aí a pergunta é: quem é que quer estar? Ninguém. Ninguém quer, mas estão. Aqui não existe o fator quero ou não quero. Talvez essas nações lá no passado, em 1822, 1776, talvez essas nações havia muita gente conversando entre si: eu já não aguento mais a opressão da Grã-Bretanha, eu já não aguento mais a opressão de Portugal, as coisas estão por que a gente não consegue evoluir, por que a gente não consegue crescer, né? E aí vinha outro lá, né? E falava assim: a gente precisa da nossa independência, nós precisamos dar um grito de independência, nós precisamos fazer a nossa declaração. E aí os outros falavam assim: mas tem que ir com calma. Tá vendo? Os pormenores que a história não conta. Irmãos, eu vou te dizer uma coisa: é o dia a dia hoje. As famílias estão dizendo que já não aguentam mais. As pessoas estão sendo torturadas na sua mente, no seu coração, no seu estilo de vida. As famílias estão oprimidas. Elas, irmãos, estão ao nosso redor. Eu estou falando do povo lá fora para não incriminar você hoje aqui dentro. Mas muita gente, irmão, já não aguenta mais esta opressão de um mundo que jaz no maligno. E ela até pensa: eu preciso de independência. Eu já ouvi pessoas dizendo que a única forma de sair debaixo disso era se matando. Eu vou me matar, eu vou acabar com tudo. É a forma que ela acha que vai conseguir sair debaixo desse jugo, mas não vai. Ela vai piorar a condição dela. Ela vai piorar a condição dela. Ela precisa entender o seguinte: é necessário dar um grito de independência. É necessário ela reivindicar a sua liberdade, a sua libertação dessa opressão. E como é que isso funciona? Eu preciso entender que há um mecanismo para que eu dê o meu grito de independência. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. E hoje nós vamos ver alguns textos da Bíblia. E eu vou te dizer algo aqui. Essa ministração que eu vou começar hoje aqui, não vou acabar. Eu não vou acabar ela hoje aqui. Pelo contrário, eu quero começar a construir com você que é algo fundamental para o nosso tempo. Essa ministração, ela já me provoca já há alguns anos. Eu tenho estes apontamentos que eu tenho aqui.
Eles são de mais ou menos aí 2008 ou 2009. São apontamentos que eu tenho. Apontamentos de algo que eu coloquei na minha cabeça, que eu preciso saber e preciso conhecer. E eu falei, no tempo certo eu vou ministrar. E aí chegou o tempo. Esse é o tempo certo. Fala para a pessoa que está falando, esse é o tempo certo. Deus esperou você chegar para eu ministrar isso. Ui, isso é forte, né? Isso é complicado até para o seu lado. Porque se Deus preparou esse tipo de ministração para esse tempo que você está aqui dentro, é sinal de que Ele quer te usar para isso. Mas essa base de ministração que começou por quê? Eu não quero me prender no aspecto, irmãos, de que igreja é isso aqui, ó. Igreja não é só isso aqui. A igreja, na verdade, ela tem que tocar o mundo, ela tem que tocar a sociedade. Por isso eu mesmo me considero, eu falo, eu não sou um pastor de igreja, não sou. Não, por favor, não me deixem ser um pastor de igreja nunca, ok? Porque eu quero ser um pastor de cidades. Eu não quero pastorear uma igreja, eu quero pastorear uma cidade. E para pastorear uma cidade, a gente precisa começar a pensar sobre alguns aspectos políticos. Eu poderia aqui, isso aqui vem com base na seguinte questão. Imagina que hoje, alguém famoso aí, que tenha muito dinheiro na vida, imagina, conhece um cara assim, multibilionário ou trilionário? Você conhece alguém? Não ao vivo, eu sei que não, né? Senão já, né? Você tinha lá feito lá, né? Ajuda lá a fazer a obra, né, pastor? Você já ouviu falar de alguém assim? Fala um nome para mim. Bill Gates, Cristiano Ronaldo, quem mais? Vamos falar de multibilionários, fala aí uns aí bons. Né? Quem? Donald Trump, né? Certo? Tem muita gente aí. Você já parou para pensar se essa pessoa se encontra comigo um dia e fala assim, olha, queria fazer algo para você. Eu estou comprando uma ilha. Uma ilha grande, não é uma ilha qualquer. E eu vou te entregar na mão essa ilha. Porque eu quero que você forme uma nação. Eu quero formar uma nação nova. Tudo bem, essa ilha pertence a algum país já. Mas tem muita ilha perdida por aí. Começa um pouco. Vocês conhecem a história de Cabo Verde? Sabia que Cabo Verde não tinha ninguém lá? Não existia gente morando lá. Não é igual no Brasil, que estava cheio de índio. Não é? Mas Cabo Verde não tinha ninguém. E aí resolveram os holandeses, os alemães, um monte de gente, os franceses, levar um monte de gente para lá, seja da cultura deles, seja de África, seja de muito lado. Aí, por isso que fica esse povo bonito assim. Você pode ver os cabo-verdianos, é uma mistura maluca, irmãos. Tem cabo-verdiano que tem cabelo vermelho, olho verde, né? Pele mais escura, mais clara. É uma coisa. Por quê? Porque eles são uma mescla. Uma mescla de uma mistura de povos. Certo? Então imagina que hoje alguém chega e fala, quero te dar uma ilha para você criar uma nação. O que nós precisamos para criar uma nação? O que seria necessário para criar uma nação? Isso começou a me incomodar. Nós precisamos estar preparados, não porque alguém vai nos dar uma ilha, mas a bem da verdade, dentro dessa nação nós podemos formar uma nação. E isso não é conversa de revolucionário. Não é. Isso é conversa de reino. Isso é conversa de reino, porque Deus criou um povo para si, não para tirá-lo do meio do mundo. Deus criou um povo para si, para que no meio dos povos deste mundo, eles dissessem, nós somos uma nação escolhida, nós somos um povo de Deus, nós temos uma cultura de reino, nós temos uma visão de reino, nós temos as leis que regem são do reino de quem nos chamou. Pergunta para a pessoa que está falando, você está entendendo isso, pastor? Então eu quero começar hoje aqui, irmãos, e essa série de ministrações que eu vou começar a fazer aqui, ela vai provocar você o seguinte, porque assim, nós podemos não ter uma ilha comprada ou doada, que nós podemos ir lá e formar um povo. Não precisamos ter. Nós podemos começar isso aqui, aqui. E para isso, nós que vivemos num mundo que jaz no maligno, precisamos dar o nosso grito de independência.
Para formar um povo. Para formar um povo. E esse grito de independência começa a gente entendendo ou determinando quem vai ser o Senhor desse povo. Quem é que vai comandar? Porque o foco de Deus não é que haja um presidente. O foco de Deus não é que haja um rei. O foco de Deus é que Ele seja o Senhor do seu povo. Esse povo, ele pode se organizar, ele precisa realmente de liderança, mas há um que reina sobre todos, que é sobre todos, que está sobre todos deste reino, e este é o Senhor. O Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. A primeira coisa que precisa acontecer para que haja um verdadeiro grito de independência é eu permitir uma obra do Senhor pelo seu Espírito no meu interior, para que eu não esteja mais debaixo do jugo de Satanás, nem do mundo, nem da carne. Agora eu vivo a lei da liberdade que está em Cristo Jesus, e ela age em mim pelo Espírito de Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado: o Espírito de Deus quer te trazer liberdade. Aqui começa o grito de independência. Aqui começa a declaração de independência do povo de Deus. Ele entende que o Senhor, veja bem, aqui não está falando o pastor, aqui não está falando aquele que deu a sua vida, o Salvador, aqui está falando o Senhor. Ele não quer ser qualquer um, ele quer ser Senhor. O Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito, aí então nós encontramos liberdade. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você quer declarar a tua independência? Então você precisa deixar o Espírito do Senhor se manifestar em você, trabalhar em você, convencer você de que você, por viver tanto tempo e tantos anos debaixo do jugo de Satanás, você se tornou um escravo. Que é interessante nós vermos, irmãos, na palavra de Deus sobre a história de Israel. A gente critica muitas vezes eles, por eles falarem da cebola, né, estavam lá no deserto já, livres, e falando que estavam com saudade da cebola, das panelas do Egito. Você lembra dessa passagem? E a gente critica, né, eles, quer dizer, Deus faz aquela obra toda, Deus faz aquele milagre tremendo, arranca eles da escravatura, e aquele povo lá do deserto começa, em vez de ver a mão de Deus, a glória de Deus, começa a lembrar das coisas que eles tinham lá, quando eles eram escravos debaixo do jugo de Faraó. E a gente fica lá, né, criticando eles, sem saber que fazemos o mesmo. Estamos fazendo a mesma coisa. Aceitamos Jesus, né? Meu grito de independência, eu aceitei Jesus, agora eu sou independente. Eu vou te dizer, infelizmente, muita gente ainda não é. Aceitou Jesus, mas continua com a mentalidade de escravo. Ainda continua debaixo do jugo do mundo, continua debaixo do jugo da carne, continua debaixo do jugo do pecado. Ele não entendeu ainda na sua mente porque ele é livre. Agora, por que Israel lembrava no passado da cebola, da panela lá do Egito, né, das coisas que eles tinham? Por quê? Porque aquilo era o único estilo de vida que eles conheciam. Eles ficaram 400 anos escravos lá no Egito. Logo, eles tinham uma mentalidade de escravos. Por mais que já fossem livres, por mais que já tivessem atravessado o Mar Vermelho, por mais que já estivessem no deserto, vendo os milagres sobrenaturais de Deus, a mentalidade deles ainda era de escravo. E essa mentalidade de escravo é que fazia eles ficarem lembrando de como era bom o Egito, de como era bom as panelas e as cebolas do Egito. A grande problemática não é eu estar livre fisicamente, a grande problemática é eu não estar livre na minha mentalidade. Eu ainda não ter entendido aquilo que o meu Senhor conquistou para mim, para que eu verdadeiramente seja livre. Eu ainda não compreendi, eu não tive a revelação, irmãos, da salvação em Cristo Jesus, da morte dele na cruz. Eu ainda não consegui compreender que ele morreu no meu lugar, para que eu tivesse vida e a tivesse em abundância. Não entendi isso. E aí começa, aceito Jesus. Mas a minha mentalidade
mentalidade de escravo faz eu ainda pensar: ai, mas era tão bom a minha vida. Ai, esse negócio de igreja é complicado, né? Esse pastor, ele fica exigindo isso. Irmão, eu não exijo nada de você. Quer viver a sua vida como você quiser? Pode viver do jeito que você quiser, irmãos. Um dia a irmã que me contou aqui uma anedota aí, interessante, é que chegou lá o jovem e falou: pastor, eu posso fumar? Pode. Posso beber? Pode. Pastor, eu posso, né, fazer sexo antes de beber? Pode. Pastor, eu posso, tudo que era errado, eu posso beber? Pode. Aí o jovem chegou para mim e falou: mas então por que eu não posso, pastor? Você não pode entrar no céu, de resto você pode. Tá bem? Irmãos, igreja não é terreno de escravatura. Não é sair de uma opressão e entrar noutra. Você não pode encarar igreja, que é representante, embaixada do céu. Fala para a pessoa que está do lado: você está numa embaixada hoje. Você não pode encarar a igreja como opressão. Sair da opressão do mundo, sair do jugo de Satanás, agora vou entrar no outro jugo, noutra opressão, igreja. Antes quem me oprimia era o mundo, as pessoas do mundo, agora quem me oprime é o pastor e o presbítero Valdeir. Olha, errou. Olha a pessoa que está falando: você está pensando assim, você já errou. E se estiver acontecendo isso, nós vamos ter que rever um ponto importante na nossa vida como igreja. Porque onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Se você não está se sentindo liberdade, é sinal de que o Espírito do Senhor não está agindo. Aí a pergunta é na igreja? Porque se é na igreja, a igreja tem que rever os seus pontos. Aí então eu começo a olhar: será que é a igreja que é o problema? Porque se a igreja é o problema, vamos fechar a igreja. Igreja sem ter o Espírito do Senhor, não vale a pena ter igreja, irmãos. Igreja não é de homens, igreja é do Senhor. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o fundador da igreja. E onde o Senhor está, porque Ele é o Espírito, ali há liberdade, não há jugo nem opressão. Você está me entendendo? Mas aí eu começo então a fazer uma autoavaliação. Mas peraí um pouquinho, eu olho para a cara do meu irmão e ele está se sentindo livre. Eu olho para o outro e eu percebo que ele não está tão subjugado como eu estou me sentindo subjugado. Quer dizer, como que é possível, num ambiente como o nosso, que ainda não tem nem 80 pessoas aqui dentro hoje, certo? Eu sei disso por causa do número de cadeiras. Quando nós chegamos aqui olhando, como que é possível, numa mesma instituição, numa mesma estrutura, alguns serem livres, se sentirem livres, andarem como livres, falarem como livres, tomarem decisões como livres, e outros: ai, está tão difícil, é um jugo, é um peso, é isso. Quer dizer, o problema então não está na igreja, mas na igreja em que o Espírito do Senhor está, e onde Ele mesmo gera liberdade, essa pessoa não está permitindo o Espírito do Senhor fazer a obra do Espírito nele próprio. Dá um cutucão em alguém e fala assim: ó, se calhar você precisa dar mais abertura para o Espírito. Não há ninguém mais interessado na sua liberdade do que o Senhor. Não há ninguém mais interessado em ver você viver uma vida de liberdade do que o próprio Deus. Deus não quer que você fique debaixo do jugo de Satanás. Deus não quer que você fique debaixo desse jugo em que o mundo está, que é o mundo do maligno. Deus não quer. Para isto Ele já enviou o seu próprio Filho para morrer por nós na cruz do Calvário e resgatar. A missão de Jesus é como, irmãos, aquele, o Rambo. Ele colocou lá, ó, a faixa e vai dar a vida para salvar alguém. Aquele guerreiro, irmãos, que dá a sua própria vida para que o outro seja livre. Não é estranho isso? A gente vê isso muitas vezes. Pelotões que se preparam para resgatar uma pessoa, não é? Uma pessoa. A gente fala: mas que importante que essa pessoa, vão 10 lá, morre 9 e salva 1. Não é isso? Olha lá, foi isso que Deus fez. E deu seu próprio Filho para resgatar você, para tirar você desse jugo, tirar você dessa prisão, tirar você dessa escravatura. Ele arrancou você das trevas, Ele tirou
transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha o que ele fez. O próprio Deus é o maior interessado em que você viva uma vida de liberdade. Resultado, você sai, você aceita Jesus, você é arrancado disto, é injetado no reino. Mas a mentalidade é algo que Deus nunca vai fazer o que você tem que fazer. Porque Ele te respeita, porque Ele te deu livre-arbítrio e poder de decisão. Ele permite que você continue muitas vezes dentro do seu próprio reino, pensando como escravo. E Ele vai mandando pastor, vai mandando profeta, vai mandando apóstolo, vai mandando irmão, vai mandando tudo quanto é recado para você, para dizer assim, ó, muda essa tua cabeça, para que você possa viver a liberdade ao qual eu já te coloquei aqui dentro para viver. Você precisa dar um grito de independência. Você precisa realmente declarar dentro de você mesmo: eu não quero mais ser escravo. Eu não quero mais viver escravo. Mas pastor, eu sou livre. Vamos lá avaliar a sua mentalidade. Pega aí Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. E o que é interessante na independência, nessa nossa independência, é que nós declaramos a nossa independência em relação ao mundo, para agora nos tornarmos dependentes de Deus. De Deus. Eu abro mão da minha forma de viver, subjugada pelo mundo, declarando a minha independência, para a partir de agora ser dependente de Deus e viver a plenitude da sua liberdade. E Romanos 8, versículo 1 e 2 diz assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Fala isso para a pessoa que está do seu lado, já não tem mais condenação para você. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Olha o quão livre você está. Olha o quão livre você está. Tua família te condena, teus amigos te condenam, teu patrão te condena, teu passado te condena, teus antecedentes te condenam, as pessoas às vezes nem te conhecem e te condenam. Mas aquele que está em Cristo Jesus não tem o quê? Nenhum tipo de condenação na sua vida. Por quê? Porque o próprio Espírito da vida, Ele próprio te libertou. Ele te libertou de uma vez por todas e para sempre, tanto do pecado quanto da morte. Deixa eu te mostrar aqui algum aspecto. A mentalidade de escravo faz eu acreditar que eu não consigo vencer o pecado. A mentalidade de escravo faz eu acreditar que aquilo é mais forte do que eu. A minha mentalidade de escravo faz eu pensar que eu não consigo mudar o meu estilo de vida. Aí eu volto a te dizer mais uma vez: por mais que a igreja faça o seu papel e dê a liberdade do Espírito do Senhor para agir aqui no culto, há coisas que o Espírito de Deus vai ter que fazer em você no plano individual. Há coisas que o Espírito do Senhor vai ter que te convencer, te revelar de que você não precisa mais andar em pecado, nem na morte que o pecado causa. Porque a lei do Espírito de vida, alcançado por meio de Cristo Jesus na cruz do Calvário, este próprio Espírito, em primeiro lugar, em Cristo Jesus, te isentou de toda a culpa. Realmente nascemos em pecado, crescemos em pecado, andamos em pecado, mas em Cristo Jesus fomos perdoados e nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Foi isso que Ele fez ali. Agora eu preciso aprender esse estilo de vida de livre. O pecado não pode mais ter domínio sobre a minha vida, não simplesmente porque eu me esforço. Ah não, o pecado não pode, eu fico lá guerreando com o pecado. Escuta, irmãos, o pecado não pode nem te pegar mais, a não ser que você deixe, a não ser que você queira, a não ser que você tenha prazer nele e curta ele. Tá? Dá um like. Chegou o pecado, você gostou? Está entendendo? A grande vacilada do crente é essa: é ele não entender que
dar o grito de independência, a declaração de independência dele, é ele entender e falar para o pecado: presta atenção, até aqui você me dominou, até aqui você me subjugou, até aqui você teve controle sobre os meus pensamentos, a minha forma de agir, de falar, de andar, de ser, de estar. Mas hoje eu, em Cristo Jesus, estou livre de toda a culpa, de toda a condenação, mais ainda de todo o domínio que você tinha sobre mim. Eu, a partir de agora, posso viver uma vida em abundância. Eu posso realmente constituir uma forma, um estilo de vida diferente, tal e qual disse Thomas Jefferson: vida e felicidade, porque já não sou mais escravo. Fala para a pessoa que está falando: você já não é mais escravo. Se nós já não somos mais escravos, como é que eu tenho que me considerar? Pega aí, capítulo 6, versículo 11 a 14. Não sei se vou ler tudo, mas pega aí. A nossa declaração de independência tem que consistir nesses aspectos da obra de Cristo Jesus pelo próprio Espírito de vida em nós. Diz assim: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecerdes às suas concupiscências. Presta atenção, como é que eu tenho que viver hoje? Eu preciso viver um estilo de vida em que eu sei que eu já estou morto para o pecado. Quando o pecado chega, você... Você já viu o cãozinho que finge morto? Você já viu essa? É assim. Na verdade, quando o pecado se aproxima, irmão, você... O pecado olha e fala: isso aí nada, não faz para mais nada, já está morto. Mas para Deus você está vivo. Está morto para o pecado, mas está vivo para Deus. Logo aqui, ó, meu corpo mortal. E aqui você vai começar a perceber o seguinte, irmãos: a tentação vem, a tentação é forte, né? A tentação é grande, a tentação vem colorida, a tentação vem com florzinhas, a tentação ela vem bonitinha, a tentação às vezes vem feia, a tentação vem de tudo quanto é modo, mas ela nunca vem maior do que o que você pode suportar. Ela pode vir do modo que for, mas uma coisa é certa: o próprio Deus soberano estabeleceu o limite. Nunca vai ser maior do que aquilo que você pode suportar. Nunca. E junto com a tentação ainda, Deus já providencia a porta de saída, a fuga. Basta você estar atento. Basta você entender quem você é. Você não é mais um escravo. Você não é mais um escravo. Você está livre. Ah, pastor, não sei se é bem assim. É que se calhar você ainda não deu seu grito de independência. Você ainda não declarou a sua independência para o pecado, nem para a sua própria carne. Você próprio ainda não gritou: independência ou morte. Aí Deus fala: então é morte. Aí você fala: amém, eu morro pela minha independência. Morro para o pecado e vivo para Deus. Amém. É outro nível, é outro estilo, é outra forma. Uma outra forma de se caminhar. A nossa declaração de independência, ela ocorre por causa de uma obra que o Espírito Santo de Deus faz em mim. E aí então, quando eu próprio já não permito com que o pecado reine no meu corpo mortal, como diz lá, né? Então pouco apresentei os vossos membros ao pecado como instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, ressuscitados dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Aí eu vou te dizer aqui uma coisa, é aqui que o crente vacila de novo, porque ele fica lutando com o pecado. Não, eu vou te vencer, agora eu estou morto para você, né? E finge de morto, o pecado chega e finge de morto. Tá vendo? Fica lá lutando com o pecado, e ele se esquece do restante do versículo, que é o seguinte, ó, tá vendo? Os teus olhos antes praticavam mal, teus ouvidos praticavam mal, a tua boca praticava o mal, o teu corpo praticava o mal. Aí o que acontece? Quando você declara a sua independência, você morre para o pecado, ressuscita e vive para Deus. E agora, teus olhos, tua boca, teus ouvidos e o teu corpo tem que ser instrumento de justiça para Deus. Mas aí a pessoa começa a falar assim: não, mas eu tenho que vencer o pecado, porque o pecado, irmãos, o pecado não tem domínio sobre você. Sabe onde é que você está errando? É de consagrar e pegar tudo aquilo que você tem como vida e fazer para Deus.
Tem gente que fica aqui na coluna do meio estagnado. Luta contra o pecado, não faz nada para Deus. Luta contra a tentação, não faz nada para o Senhor. Luta contra a investida do mundo, e ele continua de braço cruzado em relação ao que Deus tem para com ele. Se você se ocupar com as coisas de Deus verdadeiramente, você não vai ter tempo para pecar. Dá nem tempo, irmãos. Dá nem tempo para pensar em pecar. Não dá tempo. Problema de muito crente é que ele anda ocioso demais. Ele não está fazendo nada para Deus. Seus olhos, sua boca, seu corpo, suas mãos, seus pés, nada. Ele não está realizando nada para o reino ao qual ele foi enxertado, ao qual ele foi injetado, ao qual agora ele está livre para viver a liberdade. Ele não faz nada. Logo, ele está aqui, ó. A briga é feia. Ele até, vou te dizer uma coisa. Gente para brigar com o pecado, para tentar ser com o diabo, vira as costas para Deus. Pessoal, você pegou a revelação? Ele está tão lá. Aí Deus está lá, fala assim, tá até cutucando assim, vem cá, cara, andar comigo, vem cá. Estou precisando de você aqui, ó. Não está vendo que não dá, Deus, que eu estou aqui lutando com o pecado? Inverte, irmãos. Vira as costas para o pecado e começa a trabalhar para Deus. Começa a apresentar os teus membros, o teu corpo, a tua vida para o Senhor. Que aquilo tudo lá, maligno, ele vai se sentir tão menosprezado por você, que ele vai ter que começar a pensar em técnicas novas para tentar te distrair. Tá vendo? Enquanto ele está pensando como é que ele vai fazer para te tirar desse foco, você está avançando, você está crescendo, você está frutificando, você está fortalecendo a sua própria vida. Você então entende algo: o pecado não tem domínio sobre mim, porquanto não estou mais debaixo da lei, mas estou debaixo da graça do Senhor, que me salvou, me libertou, me restaurou e me implantou neste reino. Fala para a pessoa que está ao seu lado: dá o teu grito de independência agora. Eu vou parar aqui, eu tinha muito mais para falar, mas eu vou parar aqui. Semana que vem eu continuo. Ou não? Porque aqui eu só falei sobre um ponto só. Eu tenho aqui pelo menos uns 4 ou 5. Só falei sobre um ponto, tá? Que é o ponto de, ligado à dependência do Senhor, nós nos libertamos do pecado. Ligado à dependência do Espírito do Senhor que age em nós. Você entendeu isso? Porque é importante você sair daqui entendendo isso. Se o Espírito do Senhor não gerar essa vida aqui em mim, não consigo lutar sozinho com o pecado. Não consigo, não dá. Eu tenho que deixar o Espírito do Senhor fazer uma obra aqui, me convencer de quem eu sou. Eu sou um cidadão do céu, eu sou um embaixador de Cristo, eu sou, irmãos, raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Eu sou, irmão, chamado e escolhido pelo Senhor, por isso o pecado não tem mais domínio sobre mim. Morri para Ele, vivo para Deus. Usar os meus membros, minha vida, meu tudo que sou e que tenho para Ele. E o pecado vai ficar cada vez mais fraco. Isso é só um ponto da nossa declaração de independência. Só a primeira parte. Porque não adianta eu falar para você vencer o mundo se você não vencer você próprio primeiro. Os próprios pecados que estão dominando você, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos e nas suas emoções. Eu não vou nem me prolongar mais aqui, porque assim, eu só estou falando da parte do nosso grito de independência. A nossa declaração de independência tem que ser feita. Eu creio que nós podemos levantar um povo diferente aqui, irmãos. Eu creio que nós podemos levantar aqui um povo verdadeiramente que possui a terra, que conquista. Entenda algo, que Deus está nos levando para um mover tão profético, que se eu não tiver uma visão de conquista, de estabelecimento de reino, não adianta. Eu vou virar igrejeirinho. Aí vou para o culto. Aleluia, glória a Deus. Vou para casa. Pecado, carne, mundo. Agora vamos para a igreja. Oh, aleluia, Deus é bom, Deus é santo, glória a Deus. Aí volto para casa. Pecado, carne, mundo. Você está entendendo? Olha para
alguém e fala assim: parece que o pastor está te revelando hoje. Está me entendendo? Se você não começar aqui, ó, este ponto, ó, começa hoje a dar o seu grito de independência. O pecado não tem mais domínio sobre você. A tentação não é maior do que você pode suportar. Deus já enviou, irmãos, a porta de escape. Pega tudo que é membro teu, oferece para Deus. Trabalha mesmo para o Senhor. Pastor, mas eu não sei fazer nada. Até com esse nada, faz alguma coisa para Deus. Você está entendendo? Até com esse nada, faz algo. Você vai descobrir algo poderoso aí. Tremendo. Maravilhoso. Agora, isso que nós estamos falando aqui é uma conversa que não se faz na força da carne. Não é um exercício mental simplesmente. Isso é uma obra do Espírito. Isso é uma obra do Espírito. Porque onde está o Senhor, Ele é o Espírito, aí está a liberdade. O Espírito do Senhor está agindo nessa igreja, eu sei disso. Eu vejo isso. Eu vejo vidas transformadas, eu vejo vidas libertas, eu vejo pessoas, irmãos, que saíram assim, ó. Sabe, elas estavam tão presas, e elas ficaram livres, mas assim, rápido. Infelizmente eu vejo algumas às vezes voltar para o caminho, ou seja, lembrar da cebola da panela do Egito e querer voltar para lá. Infelizmente eu vejo isso. Mas eu sei que o Espírito do Senhor está agindo, porque eu vejo a liberdade vir. Eu vejo as famílias sendo libertas. Mas é assim, ó, não adianta o pastor ver se você não der o seu grito de liberdade. Se você não permitir o Espírito Santo gerar em você este anseio, este desejo, essa vontade de falar independência ou morte. Deixa o Espírito de vida te convencer hoje. Deixa o Espírito de vida tomar você hoje e fazer a obra que Ele tem o interesse em fazer. De transformação. Mudança da tua própria vida. Amém. Então eu quero que você se coloque de pé agora.